Oi, há um tempo atrás eu vi um vídeo no canal do Peter McKinnon que ele falou sobre como você moldar a luz de certa forma através das máscaras do Lightroom. E aí eu resolvi experimentar isso por conta própria e encontrar as formas que eu achei melhores de fazer, entre as não melhores do que o que tem no vídeo que ele fez, mas as que mais funcionam para mim, mais fáceis para mim, enfim, e compartilhar esse conteúdo com vocês, já que o vídeo é em inglês, nem todo mundo fala inglês, então resolvi trazer isso para o português da minha forma, do meu jeito, e é basicamente isso. Então, eu já estou aqui com o Lightroom aberto, ele está aqui na minha frente e a gente já tem a imagem pronta, basicamente. A imagem que eu fiz é essa aqui. E se a gente pegar aqui a imagem original, a gente vê que ela está assim. E é bem diferente do resultado que eu tenho. Mas, obviamente, não é a imagem toda que eu mexi. Se a gente vier aqui nas máscaras, que eu tenho aqui 4 máscaras simples, e der um toggle aqui para esconder essas máscaras, a gente vê a diferença que essas máscaras fizeram. E é isso que eu quero falar. Tá, para começar, o que exatamente eu fiz aqui? Para começar pela imagem em si. Primeiro, o que eu fiz aqui na imagem no início. Eu vim aqui, tirei do Adobe Color, botei no Adobe Neutral para já dar uma modificada aqui. Aí mexi um pouco aqui na temperatura, não muita coisa, botei aqui em 5000 e pouco, aí estava bem verde. Mexi aqui um pouco na cor, né, para deixar mais magenta aqui, também não mexi muita coisa. Dei um pouquinho de saturação, também não muita coisa, e aí eu mexi aqui um pouco na exposição. Abaixei bem a exposição, aumentei o contraste, diminui os highlights, aumentei as sombras, aumentei os pretos aqui só um pouquinho, quase nada, diminui um pouquinho os brancos e ok. Esse foi o básico. Mexi aqui também no meu crop, né? Cropei aqui um pouco a imagem para o que eu queria e aí vim aqui na minha geometria, vim aqui, fiz um guia aqui na linha do horizonte e nos prédios aqui para botar aqui ela mais reta, mas é isso. Não mexi nada além disso. Se a gente vê aqui, a imagem está mais ou menos a mesma coisa. Se a gente vem aqui nas máscaras que eu tenho aqui, a gente vai ver que eu tenho 4 máscaras. 2 lineares, uma radial e uma de objeto. E aí, o que eu faço aqui? Vou mostrar uma a uma. Essa primeira é uma que vem aqui do céu. Como que a gente pensa isso? Primeira coisa, de onde está vindo a luz? A luz aqui está vindo meio que de cima. Aqui era quase meio-dia quando eu tirei essa foto. Então a iluminação está muito direta, ela está muito de cima. Então a gente vê aqui que a sombra do barco aqui na água, ele não tá uma sombra que se estende, está uma sombra quase reta. Tanto as coisas aqui, esse todo aqui no barco aqui está praticamente reto. Então eu não tentei fazer nada que fosse criar mais sombras, mexer muito na forma da iluminação, porque a gente sabe que a iluminação aqui está vindo de cima. Ponto. Então o que eu fiz? Eu resolvi diminuir um pouco a iluminação nos arredores, basicamente, e deixar um pouco mais em evidência o que eu quero mostrar, que é esse barco aqui. Então eu usei essa máscara aqui linear para só diminuir um pouco aqui esse limite aqui. Então o que eu fiz aqui? Eu diminui a exposição, aumentei o contraste, diminui os highlights, as sombras, um pouco os brancos e um pouco os pretos, não muito, porque senão vai ficar bem artificial. E aí foi isso, não mexi em nada além disso. Na segunda máscara eu já fiz o oposto, já fiz embaixo. E aí eu já não fiz vindo aqui do canto. Por quê? Embora o sol esteja vindo de cima, ele aqui na imagem ele estaria um pouco mais para a esquerda. Então ter a parte direita como um pouquinho mais escura, tá ok. Aqui embaixo é só como se tivesse algo cobrindo essa área aqui, tivesse deixando ela um pouco mais escura que o resto da imagem. E aí eu mexi a mesma coisa, diminui a exposição, aumentei o contraste, diminui highlights, sombras, brancos e pretos aqui, pretos eu não mexi no caso,
mas eu fiz praticamente a mesma coisa só para tirar um pouco dessa iluminação aqui, trazer um pouco de volta dos detalhes. Embora aqui no canto esteja sobreexposto nessa rede aqui, eu acho que ainda tem um pouco de detalhe aqui que se eu tirar aqui, você vê que eu ganho um pouco desse detalhe. Aqui ficou um pouco ruim, porque, como eu disse, está sobreexposto, mas na água aqui a gente ganhou um pouco de detalhe a mais, ganhou um pouco de vida na água, aqui, um pouco de cor. Nessa terceira aqui, nessa radial, eu fiz uma radial bem grande para fazer tipo uma vinheta, para deixar um pouco mais em evidência isso que está aqui no meio, que é o barco, e esse pássaro aqui, que está em cima desse todo, que é o único pássaro branco, na verdade, né? Que, como a gente pode ver, todos eles são pretos, e esse aqui é o único pássaro que tem penas brancas. E eu, basicamente, diminui um pouco a exposição, aumentei contraste, diminui highlights, sombras e brancos aqui, como eu fiz das outras vezes. Para finalizar, o que eu fiz? Criei uma máscara para o objeto. Vim aqui, criei essa máscara de objeto e aí eu mexi um pouco mais. Aumentei um pouco a exposição para dar mais iluminação para esse barco aqui, deixar ele mais iluminado. Aumentei bem o contraste, aumentei os highlights, aumentei as sombras, aumentei os brancos e diminui um pouco os pretos, só para dar uma balanceada. E também não mexi muito além disso. E aí como que se faz isso? Como que você acrescenta todas essas máscaras? É simples. Nessa opção aqui de máscara, né? Você vai vir aqui, alinear. Vou vir aqui, clicar nessa alinear. Vai aparecer essa cruz aqui na minha tela, aqui, como vocês podem ver. Eu vou vir daqui de cima, vou arrastar aqui para baixo, mais ou menos como eu fiz. Vou trazer um pouco mais para cima, porque eu deixei um pouco mais suave. E aí, aqui eu diminui um pouco a exposição, aumentei um pouco o contraste, diminui os highlights, diminui as sombras, diminui os brancos, diminui os pretos. E foi basicamente isso. Mais uma máscara. Vou clicar aqui, criar nova máscara, gradiente linear de novo. Esse aqui vai vir mais ou menos aqui do meio. Vai vir de novo da direita para a esquerda um pouco, mas meio que aqui no meio. É a mesma coisa, diminuir a exposição, aumentar o contraste, diminuir os highlights, diminuir as sombras, não tanto assim também, né, para dar uma balanceada, não ficar esquisito, e diminuir brancos e pretos aqui, mesma coisa. O radial, criar nova máscara, gradiente radial aqui. Aí como que eu faço? Eu boto aqui mais ou menos o tamanho que eu quero, vou alterar isso, obviamente, e eu vou botar onde que eu quero que ele faça o efeito. Então eu quero que fique aqui bem no bar, vou aumentar o tamanho dele horizontalmente, vou aumentar o tamanho dele verticalmente, vou ajeitar um pouco mais e vou mexer aqui na suavidade. Porque ó, você vê que se eu botar aqui no limite, vai ficar bem forte. Se eu botar aqui, vai estar bem suave. Então vai ter uma divisão assim bem legal. Mas eu vou diminuir a suavidade para ficar bem em evidência o que está aqui no meio e tirar bem o que está do lado de fora. E o que eu vou fazer, na verdade, é inverter para aplicar no que está do lado de fora e deixar o que está no lado de dentro normal. E aí eu vou diminuir a exposição, aumentar o contraste, diminuir os highlights, diminuir as sombras, diminuir os brancos e os pretos. Não muito, para não deixar esquisito, como eu disse. E a última, que é a mais diferente, a última máscara que é a mais diferente, digamos assim, é uma máscara que eu vou criar aqui, uma máscara de objeto. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho aqui um pincel aqui, vou aumentar aqui o tamanho para vocês conseguirem ver. Eu vou só passar ele pelo barco aqui. Vou passar aqui, não precisa ser perfeito, só vou passar pela área do barco, né? E ele vai aplicar automaticamente. Olha só, ele aplicou certinho aqui onde eu quero. Vou botar aqui um pouquinho mais. Vamos ver se ele consegue. Olha, ele conseguiu. Vou diminuir o tamanho para pegar aqui no todo. E aí vou botar aqui um pouquinho nos botes também, né? Nos botes, nas boias. Vou passar aqui no pássaro também. E olha, ele entendeu o que tem aqui. Obviamente não foi perfeito. Se a gente vier aqui, a gente vai ver que não está 100% perfeito. Mas por uma ferramenta que faz uma máscara tão rápido assim, que eu só passei um pincel aqui e ele criou essa máscara, já está ótimo. E aí o que eu vou vir fazer aqui? Vou mexer de novo na exposição. Só que agora vou aumentar a exposição, aumentar o contraste, aumentar um pouco os highlights, não muito. Diminuir as sombras aqui para dar esse contraste, aumentar um pouco os brancos e aumentar um pouco os pretos, diminuir na verdade os brancos aqui, porque
senão vai ficar muito exposto aqui, sobreexposto. E aí é basicamente isso. E se eu der um toggle aqui para esconder minhas máscaras, a gente vê a diferença que faz. O que você usar essas máscaras dentro do próprio Lightroom, não precisa ser no Photoshop, você não precisa abrir o Photoshop e pintar a imagem como você quer. Você pode fazer isso no próprio Lightroom. Adicionando máscara, você consegue dar um visual que você quer para sua imagem. Você não precisa fazer nada muito elaborado. É coisa simples, é coisa rápida. Eu fiz aqui em menos de 10 minutos todo o processo que eu fiz para fazer a imagem aqui do lado. Tá parecida, né? Não tá exatamente igual, mas tá bem parecida. Mas é isso. É algo que você consegue fazer de forma rápida e simples. Mas é isso. Como eu disse no início, essa foi uma forma que eu encontrei de fazer um pouco mais simples, não muito difícil, não muito elaborado, de trazer um pouco para esse conteúdo aqui que eu faço. E assim, eu usei uma imagem aqui que é uma imagem que estava bem sobreexposta, consegui melhorar bastante ela de certa forma, mas com uma imagem que esteja exposta corretamente, você vai conseguir ter um resultado bem legal. Mas é isso. Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Comenta aí algum tema que você quer que eu traga aqui no canal, alguma ferramenta que você quer que eu fale sobre o Lightroom especificamente, ou sobre algum outro programa, Photoshop, Premiere, After Effects. Eu posso fazer um tutorial aqui. Me segue no Instagram, que eu estou sempre postando uns trechos dos vídeos por lá. Sempre que sai o vídeo aqui, sai um trechozinho lá no Instagram. Também eu posto, assim como no Instagram, no TikTok, alguns shorts, né, alguns TikToks, Reels, Shorts, enfim, da forma como você queira chamar, em todas as redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, quanto aqui no YouTube também. Eu posto com alguns pedaços, talvez, de vídeos que eu já fiz, e aí eu pego e transformo aquele vídeo em algo de 1 minuto, ou eu gravo coisas específicas para esse tipo de formato. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.